Fala aí, pessoal! Bom, enorme prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre esse tema que para mim, corriqueiro, vivencio isso todos os dias, dentro do meu estúdio, que é prescrição de treino para mulheres, e especialmente dentro do âmbito do emagrecimento, que sem dúvida é aquilo que as pessoas que buscam o meu serviço, buscam o serviço da Alone Trainers, procuram. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que uma parte das pessoas chega lá e diz que quer emagrecer, mas nem sempre o objetivo dela é só perder peso na balança, Muitas vezes elas querem sim reduzir o percentual de gordura e melhorar de alguma maneira o tônus muscular, ou melhorar um pouquinho a massa magra. Então, na verdade, o que a maior parte das mulheres que me procura quer é o que eu chamo de recomposição corporal. Mas elas chegam lá falando em emagrecimento e a gente precisa entender muito bem esses detalhes, essas entrelinhas, para poder gerar o melhor resultado, ou pelo menos o resultado que deixe essa aluna o mais satisfeita possível. Mas vamos lá, galera, vamos lá. Queria começar com vocês já hoje mostrando essa imagem. Para quem não sabe, isso é um Mac, é um dos primeiros computadores que a Apple fez, um Mac bem antigo. E, sem dúvida, hoje elas são uma das maiores empresas do mundo, começaram com esse computador e hoje, acho que quase todo mundo que está aqui deve ter, gostaria de ter, ou de repente tem acesso a alguma coisa da Apple, um iPad, um iPhone, um iMac, mesmo que você não goste, que você prefira, sei lá, outra marca, não tem nenhum problema. Acho que todo mundo reconhece a Apple como uma pioneira, Mas não tem nada a ver com isso que eu vou falar hoje. Na verdade, o que eu quero falar hoje é sobre desafiar o senso comum. É sobre fazer algo diferente. É sobre não seguir a manada. E é por isso que eu digo de cara para vocês que mulheres não devem fazer o mesmo treino de homens. Não devem. Pô, Rafa, por que isso, da onde é essa ideia? Mulher não tem que pegar peso? Mulher não... Cara, tem, mas vamos tentar entender algumas coisinhas aqui que são legais, Diferenças entre homens e mulheres, coisas que podem fazer vocês repensarem as estratégias de vocês. Eu dou aula já há muitos anos, para muitas atrizes, Débora Seco, Juliana Paz, Flávia Alessandra, Tayla Ayala, Isabela Santoni, diversas, Mas a grande questão aqui é que, embora mulheres devam fazer treinos diferentes dos homens, isso não significa que a intensidade é diferente, que não devam pegar peso ou não. Basicamente a ideia é que, como elas têm objetivos de corpos diferentes, como elas têm uma busca diferente, como, tudo é completamente diferente, é fundamental que a gente pense num design de programa que seja adequado à realidade delas. Então, como você vai dividir o programa, a seleção dos exercícios, a frequência, o volume, a intensidade, a densidade do programa, tudo isso pode ser alterado, ou pode ser modificado para uma pessoa específica, e no âmbito feminino isso pode ser bastante favorável. Vou mostrar algumas coisas para vocês. A primeira delas é que eu acho que a maior parte das mulheres, vamos dar uma olhada nesse vídeo. O que vocês estão fazendo? A caminhada. Pra quê? Pra ficar magrinha. É mesmo? É mesmo. E você, Kiki? Eu também pra ficar magrinha. Também? É. Vocês são fitness? Ai, que gostoso. Eu acho que o vídeo não passou exatamente, mas tudo bem, faz parte, é coisa da tecnologia. São duas meninas caminhando e falando exatamente isso, Ah, o que você está fazendo? Caminhada para ficar maguinha. Então a gente, desde criança, aprende que o que deixa maguinha é caminhada, é atividade aeróbica, E talvez isso seja algo que a gente precise rever, pelo menos na sociedade, na educação física, eu acredito que não seja assim, mas na sociedade ainda se acredita muito nisso, e essa é uma das coisas que a gente vai bater hoje aqui. Bom, uma parte da nossa apresentação vai ser baseada, um pouquinho nos treinos da Débora, afinal de contas eu já trabalho com ela há muitos anos, essa foi uma imagem tirada por um paparazzi. Quando a gente estava saindo da academia que ela treinava na época não existia o estúdio, e foi logo no início, dos nossos treinamentos, repara que ela estava bem diferente, e eu vou usar a Débora, como exemplo, especialmente porque eu já trabalho com ela há bastante tempo, a gente já vivenciou várias coisas juntos, ela já teve várias mudanças de personagem, durante esse período, sim, ela já teve bem magrinha para fazer uma personagem de uma idética, ela já, ganhou muito peso, fazer uma outra personagem, e ela já teve o corpo dela normal e tal, mas ela está sempre buscando e está sempre querendo, tal, da melhor maneira possível, da forma como ela se dá bem. E o que é engraçado é que, especialmente nesse momento, quando ela estava gordinha, e ela voltou a treinar, ela não estava treinando, e ela voltou a treinar, com o objetivo de emagrecer, a mãe dela ficava perturbando que ela tinha que fazer atividade aeróbica. Eu falava, calma, Silvia, fica tranquila, tal, eu sei o que estou fazendo, tal. E a base do treino dela era, e continua sendo, força.
E por que é legal, né? Essas fotos são bem recentes, né? Foram tiradas esse mês, mas por que eu acho interessante eu colocar isso aqui pra vocês, né? Se vocês forem olhar, ela tá pegando uma quantidade grande de peso e tá, porra, bem seca, né? Com um corpo bem legal aí, né? Na mídia sai bastante coisa e sempre elogiando. E basicamente o que ela faz é força, né? O treino dela é muito baseado nisso. Mas eu vou mostrar pra vocês algumas características. Antes da gente chegar lá, eu quero só mostrar pra vocês esse estudo, né? Esse é um estudo que é de 2003 e é o Midwest Trial Exercise, né? O que esse estudo mostrou um pouquinho ao longo de 16 meses. Isso mesmo, 16 meses. Ao longo de 16 meses, que é um pouco mais de um ano, eles pegaram 131 homens e mulheres com sobrepeso e obesidade leve e dividiu essas mulheres em dois grupos. Um grupo que fazia exercício e um grupo que não fazia nada. O grupo que fazia exercício fazia prioritariamente esteira, 5 vezes por semana, ou seja, todos os dias da semana, numa frequência de 60% a 75% da frequência de reserva, que é o equivalente a 55% a 70% do VO2 máximo. Então, eles fizeram isso durante 16 meses, 5 vezes por semana. Só que olha que interessante. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. 131 pessoas começaram, apenas 74 completaram o estudo. O estudo descreve por quê, né? Que quase metade saiu, mas fato é que essa é a nossa realidade. Depois de um ano, a maior parte das pessoas já não está mais engajada no seu programa. Então isso é algo que tem que ficar muito na nossa cabeça. Eu chamo muita atenção a questão da adesão. A gente precisa achar atividades, né, que gerem adesão, e eu falei muito, né, sobre isso, eu falo muito sobre isso nas palestras e nos cursos sobre emagrecimento, que esse é um fator extremamente importante. A gente deve levar em consideração, sim, os gostos e preferências dos nossos alunos. Vocês já ouviram eu falar bastante sobre isso. Mas vamos dar uma olhada no resultado desse estudo. Bom, o que esse estudo mostrou foi que homens, depois de 1 ano e 4 meses, perderam em torno, né, entre o início e o final do estudo, 5 quilos, enquanto mulheres chegaram a ganhar um pouquinho mais, 600 gramas. Rafa, como assim? As mulheres estavam fazendo exercício, gastando calorias, né? Ou seja, inseriram exercício nas suas rotinas e ainda assim não perderam peso? Não. E fato é que, ao longo desse programa, né, repara que as mulheres faziam um gasto energético através do exercício de em torno de 400 calorias, os homens de 600, o que numa semana dava um total de aproximadamente 3.000 calorias, supostamente de déficit energético gerado pelo exercício, e 2.000 calorias para as mulheres, mas as mulheres não emagreceram e os homens emagreceram relativamente pouco. E por que isso acontece, né? Por que isso é assim? Porque, de maneira geral, a gente acredita que o balanço energético é algo linear, né? Ah, se eu adicionei exercício, eu provavelmente vou começar a emagrecer. Quando, na verdade, o balanço energético é extremamente dinâmico, né? Embora a condição sine qua non para o emagrecimento seja o déficit energético, é muito complexo, né, você saber o que acontece quando essa pessoa começa a fazer exercício. Por quê? Porque existe um sistema regulatório entre o que a pessoa ingere e o que a pessoa gasta. E eu sempre uso isso como exemplo, né? Quando uma pessoa começa a fazer exercício, ela, né, mesmo que ela não emagreça, ela melhora a sua capacidade física. Isso faz com que ela gaste menos energia para executar suas tarefas diárias. Além disso, algumas pessoas, por exemplo, quando começam a fazer exercício, tendem a sentir mais fome. E tudo isso pode alterar esse sistema regulatório dinâmico de maneira que você acabe não entrando efetivamente em déficit energético. E provavelmente foi isso que aconteceu com as mulheres, né? O que esse estudo mostra, até numa reanálise desse estudo 2 anos depois, em 2005, o que ele mostra é que, em média, né, as mulheres perderam 0,6 e os homens, as mulheres ganharam 0,6 e os homens perderam 5,2. Mas olha só, né, olha o que esse estudo coloca aqui, eu vou traduzir eles para vocês aqui embaixo. Existe uma resposta individual normal nas mulheres que parecem apresentar mais mecanismos compensatórios que dificultam a perda de peso. E uma das coisas que ele mostra é que, cara, eu tenho lá o meu peso estável inicial. E aí, né, o homem gasta 600 calorias, as mulheres gastam 400 calorias, elas fazem exercício, blá blá blá, o esquece-chia, só que o que provavelmente aconteceu é que as mulheres tiveram um aumento, né, da ingesta energética através da dieta e por isso elas não perderam peso, né, ou mantiveram o seu peso estável. Então, basicamente, é isso, né? Mulheres provavelmente compensam o gasto energético do exercício, especialmente através da dieta. É o que a gente mais vê. Eu ouço muitas mulheres falando, eu tenho problema de metabolismo, eu tenho... Cara, normalmente o problema está na boca, né? Normalmente o problema está na boca. Isso é algo que eu gosto sempre de chamar a atenção. Só que uma outra forma de olhar esse estudo é o seguinte, né? Vamos pegar só o grupo das mulheres e olhar o que aconteceu com o grupo que fez exercício e o grupo que fez controle, né? Que não fez nada, né? Que era o grupo controle. Repara, o grupo que fez exercício manteve o seu peso mais ou menos estável ao longo de um ano, enquanto o grupo que não fazia nada teve aumento de peso. Então, isso é um dos indícios que mostra que, cara, no mínimo, exercício aeróbico não engorda, porque, de maneira geral, para uma mulher que não faria exercício, o que aconteceria
é que ela é que ela deve engordar, ela tende a engordar. Então, só para vocês, só assim, né, pra gente abordar esse ponto que há alguns anos, né, há pouco tempo atrás, houve um debate muito grande desse nas redes e aí vale a pena salientar, né, essa questão. Bom, vamos lá. Beleza, Rafa, você falou de treino aeróbico, mas o foco hoje seria treino de força. Sim, treino de força. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, mas eu precisava fazer esse apanhado geral só pra gente ter um entendimento melhor sobre a coisa. Vamos dar uma olhada aqui no seguinte, né? Esse é um estudo publicado em 2001, num dos jornais assim mais conhecidos, né, da educação física, que é o Medicine and Science in Sports and Exercise. E esse estudo, na verdade, analisou homens e mulheres com diferentes idades. Eu peguei isso aos homens e mulheres jovens para mostrar para vocês que a resposta deles, né, para um programa de treinamento foi completamente diferente, né? E aí aqui eu não quero nem me apegar tanto ao tipo de programa que foi feito. A grande questão é, se eu treinar força, não necessariamente eu vou perder peso. E além disso, as mulheres parecem ter uma resposta onde elas tendem a ganhar mais peso, mesmo que seja de massa magra, do que perder gordura. Um pouquinho diferente dos homens. Os homens até chegam a perder gordura. E isso pra gente é muito nítido, né? Lembra que eu mostrei pra vocês ao longo do curso que nesse estudo, por exemplo, que avaliou 4 grupos, onde um grupo treinava só força, um grupo fazia só dieta, um grupo fazia dieta e treino de força, e o último grupo não fazia nada, era um grupo controle, né? Então, vamos lá, 40 mulheres jovens com sobrepeso, divididas nesses 4 grupos, treinaram 3 vezes por semana durante 4 meses. E olha o que aconteceu com o grupo treino de força. O grupo que só treinou força, não fez absolutamente nada, não fez dieta, não fez aeróbico, nada. Teve um aumento no seu peso, né? Basicamente tudo que ele ganhou de peso foi de massa magra, de músculo, e não teve nenhuma redução de gordura. É isso que a gente vê na maior parte dos estudos, né? É que, cara, se eu não me preocupar com o déficit energético, seja através da dieta, seja através de uma atividade aeróbica, que provavelmente vai acontecer, é que eu não vou perder peso. Mas vamos dar uma olhada, por exemplo, nos outros grupos, né? A gente tem lá o grupo que fez treino de força, como vocês já sabem, o grupo que fez só dieta, né? Não fez nenhum tipo de treino, perdeu 2,5 quilos de gordura e não teve nenhuma manutenção, quer dizer, teve manutenção da sua massa magra, né? Não teve nem aumento nem redução. Agora o grupo que fez dieta e treino de força maximizou a perda de gordura e não conseguiu ter nenhum ganho em massa magra. Isso é o normal, essa é a resposta normal do treino. A maior parte das pessoas que está em déficit energético tem dificuldade de ganhar massa magra. Não que seja impossível, é possível, só não é fácil, beleza? Então, basicamente, treino de força maximiza o emagrecimento de mulheres que estão em déficit energético. Então, se atenta a isso. É fundamental que você utilize alguma estratégia para sua aluna estar em déficit energético para garantir que ela emagreça. Porque se você simplesmente adicionar treino de força a alguém que não está em déficit energético, vai acontecer que essa mulher vai ganhar peso e ela não vai ficar satisfeita com você, né, com o seu trabalho. Então fica atento a isso. E é exatamente aí que eu uso a atividade aeróbica. Eu adiciono o aeróbico para tentar maximizar o déficit energético. Mas nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre treino de força. Por isso que eu passei um pouquinho mais rápido essa parte. Por quê? Porque é muito comum pessoas acreditarem, né, que mulheres tendem a responder menos ao treino de força. E aqui eu tenho um estudo para mostrar para vocês que sugere que, repara, né, se a gente for olhar esse estudo, teve um grupo de sujeitos ali que teve uma resposta normal, né, na sua massa magra. E repara que não houve diferença entre homens e mulheres. Algumas pessoas, né, tiveram ganhos muito pequenos de massa magra, enquanto outras pessoas tiveram uma quantidade muito pequena de pessoas teve ganho muito grande, mas a maior parte das pessoas tem ganhos ali normais e sem diferença entre homens e mulheres. É isso que eu quero chamar a atenção, né? Repara aqui, teve uma diferença considerável individual, mas isso foi independente do gênero. Então, tanto mulheres quanto os homens apresentam alguma resposta ao treinamento e, obviamente, né, pessoas diferentes tendem a responder de formas diferentes, independente do gênero. E aí a gente tem aí uma meta-análise publicada nesse ano, né, em maio desse ano, de 2020, onde homens e mulheres responderam de forma similar ao treino de força, né? Se vocês forem reparar o quadrinho da hipertrofia, não há diferença entre homens e mulheres, ou seja, quando a gente pega um pool de análise de diversos estudos, eles não mostram, né, o favorecimento de um sobre o outro. Isso também ficou evidente, por exemplo, no treino de força de membro inferior. Se vocês forem reparar o quadrinho do meio, também não existe diferença estatística, ou seja, aquele triângulozinho, sei lá, aquele negocinho que está lá embaixo, ele toca a linha central, isso significa que não há diferença estatística. E no último, em relação à força de membro superior, existe alguma diferença. Dá uma olhada, olha que incrível, né? Mulheres talvez tenham uma possibilidade de gerar desenvolvimento de força em membro superior maior do que os homens. O que pode essa informação ser até soar estranha no ouvido de algumas pessoas.
Mas, basicamente, é isso que mostrou essa meta-análise bem recente de 2020. E o que eu quero mostrar aqui para vocês não é dizer que mulher vai responder mais ou menos, é só dizer que, cara, mulheres também respondem muito bem ao treino de força. Considerem isso no programa de treinamento de vocês. Esse é o ponto principal. Agora a gente vai pro tópico seguinte, que é, tá, Rafa, diferenças entre homens e mulheres. Repara, né? Esse foi um estudo muito interessante, onde ele tentou achar, né, mecanismos que suportem a ideia de que mulheres são menos fadigáveis do que homens. Se vocês forem reparar, essa imagem ela mostra algumas questões aí importantes. Por exemplo, né, os hormônios podem influenciar diretamente o metabolismo. O metabolismo, se você usa mais gordura ou mais glicogênio, pode influenciar diretamente, né, a sua resposta em relação à fadiga. Então existem vários aspectos aí que podem influenciar essa resposta, mas o fato é que mulheres são menos fadigáveis do que homens, né? Talvez pela magnitude dos metabólitos acumulados, talvez pela função contrátil das fibras, talvez pela ativação do tipo de neurônio motor, né, ou do neurônio motor como ele é feito, ou seja, diversos motivos sugerem isso, e isso me leva a diversas coisas. Por exemplo, se mulheres fadigam menos, talvez eu possa usar menor tempo de intervalo, talvez eu possa realizar treinos com maior frequência e por aí vai. Então isso gera várias repercussões importantes. E isso é muito evidente também no treino de força, né? Aqui isso é um estudo assim, uma revisão que pega diversos estudos e repara. Tudo que está acima da linha sugere que homens, né, tiveram um resultado melhor. E quase todos os estudos, as mulheres apresentaram resultados melhores do que os homens no que diz respeito à fadiga. Ou seja, né, a ideia aqui é o seguinte, é o tempo de contração numa determinada intensidade. Então a gente tem várias intensidades de esforço, né? Se vocês forem olhar aqui na lateral, vários músculos que foram avaliados. E na maior parte das vezes as mulheres apresentaram resultados favoráveis, porque tudo que está acima da linha é que a mulher superou o homem. Então, cara, basicamente sim, mulheres resistem mais à fadiga, isso pode significar várias coisas, e uma das coisas que isso significa é que mulheres parecem responder melhor a mais repetições. Nesse estudo publicado no ano passado, o que ele mostrou foi que quando a gente compara, né, mulheres treinando com baixa carga ou com alta carga, todas elas indo até a falha ao longo de 9 semanas, o grupo que fez mais repetição teve uma tendência a apresentar melhor resultado. Então, basicamente, sim, fazer mais repetições pode ser uma opção. Eu, por exemplo, na minha prática, né, eu não uso 30 repetições, 35 repetições com meus alunos, que foi a média nesse estudo. Eu uso, sei lá, 10, 15. 15 é um número bem razoável de repetição que eu uso, em alguns casos 20. Mas fato é que eu sei que elas provavelmente poderiam fazer mais. Então o que eu faço? Né? Ao invés de fazer muitas repetições, que é uma característica do meu treino, é muito comum que eu faça drop set, que eu conjugue exercícios para o mesmo grupamento, ou seja, que eu acho formas de levar essa mulher a uma fadiga maior para que ela tenha maior resultado, para que ela apresente, né, maior componente neuromuscular. E isso é uma das coisas que eu faço com muita frequência e que eu não sei se vocês também têm essa percepção, né, nos alunos de vocês, mas as mulheres parecem suportar muito mais esse tipo de estratégia ou conseguem fazer bem mais repetições do que os homens. Na prática, né, o que eu falo sempre é o seguinte, a maior parte das vezes, né, eu tento trabalhar numa faixa de repetição onde as pessoas rendem bem. Um percentual menor do tempo do treino dessa pessoa, independente se eu vou dividir isso numa semana, num treino, como eu vou dividir, mas fato é que boa parte do tempo fica na faixa de repetição onde essa pessoa rende mais. Eu, por exemplo, rendo bem entre 6 e 8 repetições, mais do que isso eu já começo a perder um pouco da motivação para fazer, já não quero mais fazer tanto, mas mulheres tendem a fazer um pouco mais. E o que eu faço de maneira geral é variar um pouquinho. Uma parte do treino é feito com um peso mais pesado, consequentemente menos repetições, e uma parte do treino é feito com um peso mais leve, consequentemente mais repetições. E o que é incrível é que o que acontece comigo acontece com muitos dos meus alunos e as mulheres tendem a fazer mais repetições. Então, repara, né, a maior parte dos meus alunos homens treina entre 6 e 10 repetições. Já as mulheres tendem a fazer entre 10 e 15, muitas vezes fazer exercícios conjugados para o mesmo grupamento ou drop sets e por aí vai. Então, isso é algo que para mim é bastante corriqueiro. Outra coisa que também corrobora com essa ideia é que mulheres costumam subestimar o peso, né? O que esse estudo fez foi, pegou 53 jovens adultos, homens, mulheres, com diferentes níveis de experiência e perguntou para elas, cara, qual o peso ideal para você fazer 10 repetições nos exercícios de supino, bíceps e leg press. E se vocês forem olhar, de 25 mulheres, apenas 3 usaram a carga adequada no supino e no bíceps, e só uma no leg press. A maior parte delas, quando era estimulada aí até a falha, fazia muito mais. Então, por causa disso, né, e de todos esses fatores que a gente está mostrando, mais uma vez, é muito comum que eu conjugue exercícios no treino das mulheres.
Outra coisa, que pode ter alguma relação ou não, né? Pode ser algo direto ou não, mas mulheres tendem a recuperar mais rápido. Então, quando a gente pega mulheres e homens, né, coloca eles para fazerem 10 repetições, né, máximas no supino, por exemplo, e dá 1 minuto de descanso, as mulheres quase que continuam mantendo o mesmo número de repetições. Nesse estudo, as mulheres fizeram 10, 8 e 10, 9 e 8 repetições, e os homens fizeram 10, 7 e 4 repetições. Então, mulheres tendem a manter mais o desempenho mesmo com um intervalo mais reduzido. Talvez, se fossem 2 minutos, os homens também tivessem um aumento significativo aí. Então, isso daqui só me mostra que, talvez, mulheres possam usar um tempo menor de intervalo entre as séries, porque, de maneira geral, o que as meta-análises mostram é que 2 minutos seria um tempo razoável de intervalo. Só que mulheres conseguem fazer com menos. Olha que incrível. Então, isso é um fator importante para mim, porque, eu ganho tempo, né? E 2, eu ainda junto com todos aqueles fatores. Mulheres são menos fadigáveis, mulheres tendem a poder fazer mais repetições, tendem, né, a fazer várias coisas assim. Outra coisa que está diretamente relacionada a isso também, mulheres parecem suportar maior frequência semanal. O que esse estudo fez, usando ainda o supino como referência, foi pegar homens e mulheres e colocar eles para fazer 5 séries de supino. E aí nessas séries de supino, né, que começavam com 50% e iam aumentando até chegar em 100% do peso, eles avaliavam quando que a pessoa estava apta a realizar, né, essa mesma carga novamente. E repara, as mulheres em 4 horas já conseguiam pegar praticamente o mesmo peso, enquanto os homens levavam 48 horas para pegar, para conseguir desempenhar da mesma maneira. Então isso é uma das coisas que nos mostra que sim, mulheres provavelmente suportam maior frequência semanal, né? Elas podem dar um intervalo menor entre um treino e outro. E isso é interessante porque a gente sabe que o volume é uma variável importante de treinamento, então isso pode fazer com que eu consiga aumentar o volume de treino semanal da minha aluna. Então, várias coisas legais aí pra gente usar a partir, né, do próximo dia, logo depois que vocês assistirem essa palestra, já nos treinos das mulheres de vocês, né, das mulheres que vocês treinam, e dando continuidade ainda nesse sentido, né. Esse, por exemplo, é um estudo interessante que é o seguinte: o que ele fez, né, dividiu homens e mulheres para fazer o mesmo programa de treinamento 3 ou 4 vezes por semana. Repara o que aconteceu, as mulheres desempenharam muito melhor quando treinaram em maior frequência semanal. Então eu basicamente faço isso com os meus alunos, né? Eu tendo a manter, especialmente para as mulheres, né, maior quantidade de treinos por semana. E como a maior parte das minhas alunas treina 3 vezes por semana, é muito comum que elas façam um treino no formato full body, tendo estímulo em todos os grupamentos, todas as vezes que elas treinam. E aí existem várias coisas que a gente pode relatar. E a pessoa que treina 2 dias seguidos pode fazer o mesmo treino? Cara, eu já debati, né? A gente tem vários estudos, vários não, né? Tem um especial que me vem na cabeça que não mostrou diferença, por exemplo, entre você treinar segunda, quarta e sexta ou treinar terça, quarta e quinta. O resultado, depois de um tempo, foi similar. Mesmo a gente sabendo que, né, que através da síndrome de adaptação geral, né, e da supercompensação, a gente deveria dar um tempo de intervalo entre um treino e outro. Mas o fato é que talvez o volume semanal seja mais importante, porque a pessoa que treina terça, quarta e quinta, embora ela acabe gerando um estresse muito grande para o corpo, depois ela tem um tempo bem grande de recuperação. E isso pode ser uma das coisas que sugere ser suficiente para essa pessoa. Então, normalmente o que eu faço com as minhas alunas, especialmente para as que treinam 3 vezes por semana, é fazer um full body. Não exatamente, né, o mesmo treino nas 3 vezes, mas, cara, todos os dias vai ter alguma coisa que trabalhe quadríceps posterior, glúteo, entendeu? E aí eu vou distribuir, como vocês devem lembrar da aula, eu vou distribuir o meu treino pensando no volume semanal e não tanto pensando, né, efetivamente, se eu vou treinar quadríceps num dia, posterior no outro, eu vejo o quanto de volume semanal eu quero fazer para cada agrupamento, né, ou para cada padrão de movimento, e a partir daí eu elaboro o meu programa. É óbvio que existem diversos fatores que influenciam a perda de peso, né, não só a ingesta alimentar e o tipo de atividade física que você faz, mas, cara, sono, estresse, tipo de gordura que você tem, genética, sistema endócrino, o próprio ambiente, ou seja, muitas coisas influenciam, e no caso das mulheres, uma das coisas que pode influenciar também é o ciclo menstrual. Então, só pra gente lembrar alguns aspectos aqui, o ciclo menstrual ele começa a contar no primeiro dia de menstruação. Esse é aí que a gente começa a contar o ciclo menstrual. E o que pode acontecer com algumas mulheres é o desempenho ter uma pequena redução durante esse período, né, durante o início do ciclo menstrual, mas provavelmente por causa da menstruação. Algumas mulheres ou não se sentem confortáveis ou realmente ficam mais fracas por um fluxo muito grande, aí tem uma perda de ferro grande, ou seja, isso pode acontecer sim, né, uma redução de desempenho trivial no início da fase folicular,
Na minha prática, algumas mulheres mal conseguem treinar nessa semana, às vezes nem treinam, enquanto outras nem sabem quando, nem percebem essa diferença no desempenho, só simplesmente usam lá os seus métodos contraceptivos e pronto. Outra coisa legal, né, assim, que embora o efeito da fase do ciclo menstrual no desempenho pode ser muito variável entre os estudos, isso dificulta uma conclusão geral, o que eu sempre faço é olhar para cada uma das minhas alunas. Cara, se por acaso ela apresenta uma redução no desempenho, eu uso isso ao meu favor. A gente começa a perceber. Por exemplo, eu tenho uma aluna lá no estúdio hoje que, próximo da menstruação dela, ela começa a ter mais dores na coluna. Então, nesse período, eu tendo a reduzir exercícios que exigem demais, né, de uma estabilidade lombopélvica, ou seja, eu tiro um pouquinho da carga do deadlift, que é o que ela sente mais. Então, muito mais para minimizar a dor na coluna. E é a mesma coisa. Se você tem uma mulher que, numa determinada fase, desempenha pior, beleza, só aliviar um pouquinho ali. Mas é fundamental que você saiba que isso pode acontecer para que você não fique confuso quando ela simplesmente está cansada depois de um dia de trabalho, ou estresse com o marido e tudo mais, porque isso também afeta o desempenho. Então, só para a gente ter uma visão um pouco mais geral aí dessa questão do ciclo menstrual, algumas pessoas sugerem, né, fazer um treinamento que seja voltado para considerar as fases do ciclo. Então vamos lá. A primeira fase do ciclo é a menstruação. Um fluxo muito forte pode afetar a concentração de hemoglobina, consequentemente a capacidade de exercício, mas nem sempre afeta o desempenho, embora possa gerar aquela, hoje eu não quero treinar e tal, sabe, uma certa letargia. Outro ponto importante, né, ao longo desse período é a ovulação, né? Existem alguns estudos mostrando que o índice de lesão durante a ovulação pode ser maior. Então é bom ficar ligado que pode ser que nesse momento, se você tem uma aluna que de repente, né, sente dor ou apresenta um risco maior de lesão, por algum motivo você quer tomar algum cuidado, fica ligado nesse período da ovulação, que pode ser importante talvez dar uma segurada. Outra coisa é durante a TPM, né? Durante a TPM muitas mulheres têm mudanças de humor, ansiedade, aumento do apetite, desejo por comfort foods, né, que a gente chama, tipo chocolate e tal. Então é muito importante ficar, né, atento a isso. Esses são os aspectos principais, né? De um lado a gente tem a fase folicular, onde existe um provável aumento da resposta ao treino de força, mas não necessariamente significa que você vai perder desempenho ao longo do ciclo. E do outro lado a gente tem um aumento da corpora corporal e do gasto energético. E essas duas coisas sugerem que, se isso acontece, então eu vou, né, na fase inicial do ciclo, eu vou priorizar o treino de força com objetivo de hipertrofia. Na fase, né, do meio para o final do ciclo, eu vou tentar favorecer gasto energético. Eu não faço isso, não critico quem faz, não tenho nenhum problema, mas eu particularmente não faço, visto que, cara, muitos estudos, né, assim, mostram que, independente de você fazer uma periodização ou não, a resposta ao treino não foi tão diferente. Só que aí a gente tem aquela grande questão, né, aquela grande questão que eu sempre falo, ciência e treinador, cientista e treinador. Cara, eu como treinador, eu tento avaliar individualmente cada uma das minhas alunas. Como personal é fácil fazer isso, né, como um treinador que não é um personal, talvez seja um pouco mais difícil, mas de qualquer forma, a grande questão é, cara, se você souber, né, dessas questões, se você souber que mulheres podem ter alterações durante o ciclo menstrual e como elas acontecem, fica mais fácil de você entender as respostas do seu aluno e tentar administrar o treino de maneira adequada. Eu não faço a periodização das minhas alunas pensando nisso, mas, cara, eu observo muito a resposta delas e como elas estão se sentindo. Isso, sim, para mim é bastante importante. Então, vale lembrar também, né, só uma observação aqui, que o exercício regular ele pode diminuir a gravidade da TPM dos sintomas menstruais, aqueles que eu citei lá. Então, pode ser que o exercício seja um fator interessante aí nesse sentido, mas não necessariamente significa que você precise mudar diretamente, né, o que você está fazendo com a sua aluna. Mas vale a pena pensar e entender isso aí. Bom, vamos lá. Só para a gente finalizar essa questão, né? Mulheres atletas já conseguiram seus maiores recordes em todas as fases do ciclo menstrual, usando ou não contraceptivo, então essa é uma questão importante, né? A escolha do uso do contraceptivo, a gente vai falar mais um pouquinho ali na frente. A escolha do uso do contraceptivo, na minha cabeça, é algo que está muito mais relacionado, né, à mulher e à sua ginecologista e à escolha do que elas vão fazer do que necessariamente a gente como profissional simplesmente tem que fazer a nossa parte. E embora, né, exista uma diferença hormonal quando você usa contraceptivo, de alguma maneira isso poderia afetar o desempenho, a gente tem que, como profissional, como treinador, muito mais, né, entender qual é a escolha das nossas alunas do que necessariamente interferir nessas escolhas. Isso é algo que tem que ser levado em consideração em diversos aspectos. Por exemplo, mulheres com síndrome de ovário policístico podem ter alterações importantes no ciclo e por isso fazer uso de contraceptivo é importante. Aí vem você falando que o contraceptivo vai fazer ela engordar mais.
isso acaba prejudicando todo o processo daquilo que está sendo trabalhado com a ginecologista. Então, só tomem cuidado com esse sentido, né? E só para a gente fechar essa questão aqui da periodização, que algumas pessoas às vezes sugerem, é a pega mais leve no início, quando a pessoa está menstruada, treina mais força e hipertrofia no meio e joga o condicionamento para o final. Eu não tendo a fazer isso, como eu já falei para vocês, mas é uma opção para quem de repente quiser testar essa possibilidade, essa estratégia. Ainda sobre contraceptivo também, vai lembrar que existem diferentes tipos de contraceptivo, tanto no que diz respeito ao tempo de uso, quanto aos protocolos e por aí vai. Mas existe sim a possibilidade do contraceptivo afetar um pouco o ganho de peso, na verdade o reganho de peso. O que esse estudo fez foi, cara, algumas mulheres vão usar contraceptivos e outras não, e ao longo de 18 meses, o que aconteceu foi que as mulheres que usaram contraceptivo tenderam a ter o reganho de peso bem mais rápido do que as mulheres que não usaram. Então é algo para se ficar atento. Talvez mulheres que usem contraceptivo oral possam ter mais dificuldade em relação a perder peso ou ter mais facilidade em reganhar o peso perdido. Só que é aquilo que eu sempre falo, né? Assim, as pessoas respondem de forma diferente. Algumas pessoas perdem peso de maneira significativa só de fazer uma mudança, como adicionar exercício aos seus programas, enquanto outras chegam a ganhar peso mesmo fazendo exercício. Por isso, eu sempre pergunto, será que todas devem treinar igual? Será que a gente precisa criar só uma forma de treinar? Lembra daquele meu quadrinho, Cientista e Treinador? Né? O cientista, ele está sempre buscando orientações gerais, né? Então, num estudo onde algumas pessoas melhoraram e outras pioraram, e a média houve uma melhora, o cientista sempre vai sugerir que, cara, existe um efeito positivo provável para essa intervenção. Já o treinador vai perceber que para algumas pessoas isso funciona ou não, né? No caso, para algumas mulheres talvez seja melhor fazer algo diferente. Não é contraditório, né? O estudo é o que nos ajuda a entender determinados aspectos. Por isso que eu sempre brinco que, cara, prática baseada em evidência não é o que as pessoas acham, né? Algumas pessoas acham que prática baseada em evidência é confiar exclusivamente em estudos, livros, opinião de especialistas, autoridades, organizações acadêmicas, quando na verdade prática baseada em evidência é muito mais do que isso. Sim, é óbvio, é o peso da evidência científica atual, mas também somada à sua experiência e suas observações em campo como profissional e, sim, preferências, necessidades, habilidades individuais do cliente. Então, cara, prática baseada em evidência, lembrem-se, é um conceito que muitas vezes é mal interpretado. A literatura científica é crucial para a prática baseada em evidência, funcionando como um ponto de partida para individualizar o programa de treinamento. No entanto, ele é apenas uma parte do conhecimento necessário. Os verdadeiros praticantes de prática baseada em evidência sintetizam o que sabemos dos estudos e aplicam sua sabedoria no contexto de cada indivíduo para produzir os melhores resultados. Então, por isso, os protocolos devem ser adaptados para as necessidades e preferências individuais para assegurar, como sempre, sustentabilidade e aderência num programa de treinamento. É por isso que eu pego essas características, né, que estão ali expostas do lado direito, que são as principais características da prática baseada em evidência, e crio o que eu chamo de prática baseada em evidência centrado no aluno. A gente considera, sim, o objetivo da pessoa, as necessidades e as preferências. O objetivo, nesse caso aqui, seria emagrecimento ou talvez definição. As necessidades seriam dores, lesões, uma necessidade específica de trabalhar a mobilidade de uma região para que ela possa treinar melhor. Eu falo muito sobre isso no método Lund. Estabilidade e preferências, obviamente, se a pessoa gosta de treinar ou não. Por quê, né? Como vocês já sabem, eu sempre uso essa metáfora, né, do Batman e do Robin. Eu brinco que dieta e treino são como Batman e Robin, só que o treino é o Robin. Então, se o aluno, né, não estiver em déficit energético, talvez o treino não surta o efeito necessário. A gente já falou bastante sobre isso, não adianta, tem que ter déficit energético, e se você não tiver um mínimo de controle alimentar, vai ser muito difícil de você efetivamente conseguir chegar no déficit energético. Mas no que diz respeito ao treino em si, eu diria que é um pouquinho diferente. A força é o Batman e o cardio é o Robin. Pelo menos eu tenho usado assim na minha prática. Eu sempre escolho o quanto de força o meu aluno vai fazer para depois definir o quanto de cardio eu vou fazer. Para vocês que assistiram às minhas aulas e os meus cursos, né, e para quem está no método Lund, já sabe. A gente tem basicamente 3 passos fundamentais para escolher a modalidade do meu aluno. O primeiro deles, sim, fatores psicológicos, né? Fatores fisiológicos, desculpa. Como é que está a dieta do aluno, que tipo de exercício ele gosta, se é uma pessoa que está num nível de estresse muito grande de trabalho, o momento de como ele está, se dorme bem, porque tudo isso pode afetar hormônios, inflamação, resistência à insulina, e a gente tem que considerar. Segunda coisa é o estágio de consciência do aluno, lembra? Se é um aluno sedentário, se é um aluno que começou a se engajar num programa de treinamento, ou se é um aluno que já está engajado. Isso é importante, porque um cara engajado, você vai treinar de uma maneira diferente de um cara que, ainda está com dificuldade de levantar do sofá. A gente precisa olhar
essas pessoas de maneira diferente. E por último, mas não menos importante, o que eu chamo de abordagem centrada no aluno, que é essa questão de objetivos, necessidades e preferências, considerar isso. Então vamos olhar na prática, né? Por exemplo, uma aluna jovem, né? Essa é a Júlia, para quem conhece. Uma aluna jovem de 20 anos, que é muito responsiva ao treino de força, é impressionante, assim, né? Ela responde muito ao treino de força, começa a treinar rapidamente e a ganhar massa magra. Ela tem dificuldade em manter a dieta, especialmente no final de semana, ela acaba bebendo, saindo com as amigas e tal. E ela não curte muito treinar. O treino para ela tem que ser algo extremamente dinâmico. Então, cara, o treino dela normalmente é 1 ou 2 exercícios de força, no máximo, e, cara, muita coisa que envolva a capacidade cardiorrespiratória dela. E aí a gente bota, normalmente, né, exercícios mistos, por exemplo, corrida, remo, burpee, salto na caixa, todas as coisas assim como se fosse uma atividade intervalada de alta intensidade, utilizando tanto atividades monoestruturais, aeróbicas, como atividades de resistência, mas aí agora, nesse caso, eu uso menos peso, porque ela responde bem ao peso, e tento fazer com que ela esteja sempre mantendo a intensidade alta, a intensidade no sentido do VO2, lembra que a intensidade é diferente para força e para VO2? Agora vamos dar um outro exemplo, né? O exemplo da Mandinha, que perdeu quase a mesma quantidade de peso, também é uma aluna jovem, né? A mesma ideia e tal, também tem uma resposta ao treino legal. Só que ela mantinha muito bem a dieta, inclusive ela começou a comer bem pouco. E ela gosta de pegar peso e não gosta de fazer cardio, ela não gosta de ficar cansada, né, durante o treino. Embora o treino de força também canse, mas ela não gosta de ter essa sensação como os treinos que eu passo para a Júlia. Então, no caso, ela acabou emagrecendo tudo isso treinando basicamente força. Ela ia para o estúdio e treinava força pesadão. Porra, ela com 52 quilos estava pegando, sei lá, 70 quilos de agachamento, 110 quilos de hip thrust, porra, 90 quilos de deadlift, estava treinando muito bem. Então, olhando esses fatores, né, é fundamental que a gente considere quem é o aluno que está na nossa frente, porque, cara, não adianta. A adesão ainda é a principal variável para a prescrição de treino e para tudo que a gente vai fazer. Né? Então, é fundamental considerar a adesão. E é por isso que eu sempre falo, né, e sugiro que a gente está num momento agora, na educação física, em pensar no nosso papel. Em pensar numa mudança no nosso papel, inclusive. Porque nós passamos mais tempo com o aluno do que ele passa com a família dele, do que ele passa com o médico, com a nutricionista. Então, entender sobre todos os aspectos do aluno vai fazer com que nós possamos treinar ele ou orientar ele de uma maneira completamente diferente. Não pensando só em matar o aluno, mas pensando em, cara, o que eu posso fazer de melhor para esse aluno? Ele segue ou não dieta? Como é que está o resto? E o resto do contexto? Você passa a ser, né, um maestro de todo esse processo, já que você está muito mais tempo e muito mais próximo. Por isso que eu digo que, cara, não adianta. Conhecimento é importante, mas o contexto é soberano. Considerar todos os fatores de um aluno é fundamental. Então, sim, diversos fatores são necessários para a elaboração de programas de treinamento, e o conhecimento técnico te ajuda a fazer as melhores escolhas. Mas isso tem que estar dentro de um contexto. Então, se eu não souber aplicar e adaptar o conhecimento para as necessidades individuais do aluno, o programa está fadado ao fracasso. E é basicamente isso que eu tenho feito ao longo da minha vida inteira, né? Tentar juntar essas pecinhas de quebra-cabeça e mostrar isso, né, nos cursos e nas palestras que eu dou, né, juntando todas essas pecinhas. Então, só para a gente finalizar aqui, minha questão é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu adoro essa mensagem do Carl Jung, muito comum eu terminar com ela. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses fatores, quem quiser olhar programas individuais, exatamente como a gente prescreve, como eu faço cada um dos programas, como eu misturo o programa de treino aeróbico ao treino de força, como eu prescrevo efetivamente o treino de força, tudo isso tá dentro do método Lund, né? E, cara, não adianta. O primeiro passo para se tornar um expert é nunca deixar de ser um estudante.